teu santo nome. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome e no amor de Jesus. Amém. Muito bem, criançada já foi para o trabalho em que eles estarão cultuando e ouvindo a palavra de Deus sendo apresentada na linguagem deles. Temos esse compromisso. O Ministério Infantil não toma conta de crianças. O Ministério Infantil evangeliza as crianças para a salvação delas e para a glória do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar a leitura em Mateus capítulo 22, verso 36 a 38. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 36 a 38. O texto nos diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus amado, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e o desejo do nosso coração é que tudo aquilo que nós já realizamos até aqui tenha sido agradável ao Senhor, porque o nosso desejo sincero é de expressarmos a nossa gratidão e de declararmos a glória do Senhor nesse culto, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo, o nosso Criador e também o nosso Salvador, e nós queremos dar glórias ao Senhor, mas também queremos entender a vontade do Senhor, queremos entender a sua palavra, para que possamos servir melhor. Então pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que interprete essa palavra aos nossos corações, através da ação do Teu Espírito Santo, para que aqueles que são Teus, aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, que são Teus filhos, que possam ter esse entendimento da Tua palavra, para então responder positivamente ao apelo do Senhor e viver essa vida que alegra o Teu coração. E aqueles que porventura estejam entre nós nessa noite, ou ao alcance da transmissão desse culto, e que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, ainda não o confessou publicamente como Senhor e Salvador, que o entendimento dessa palavra produza no coração a iluminação e o entendimento necessários, para que possam confessar Jesus, para que possam render seus corações, e serem alcançados pela Tua graça salvadora nessa noite. É esse o nosso desejo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Adoração contínua é o tema que eu quero pensar com os irmãos dessa noite. O que vem em sua mente quando você pensa em adoração ou quando você ouve falar em adoração? Adorar a Deus. O que você pensa, o que você imagina quando você ouve essa palavra ou essa expressão? Pensou? Se você tivesse que definir isso rapidamente em uma frase curta para a pessoa do seu lado, o que você diria? Durante algum tempo, na minha caminhada cristã, e eu me converti com 18 anos de idade, próximo de fazer 19 anos, e quando eu pensava em adoração, a palavra, a expressão me fazia pensar naquele momento em que nós estávamos reunidos no culto na igreja, entoando um hino, e a igreja, primeira igreja batista em Mendes, cantava muitos hinos, do hinário ou do cantor cristão,
mas também entoava cânticos, né? E na época a gente chamava de corinhos, já tem um tempinho, né? Mas quando eu estava entoando um daqueles hinos ou um daqueles cânticos, e eu fechava os meus olhos, eu procurava fazer da letra daquele hino ou daquele cântico uma declaração a Deus. Então, quando eu ouvia falar sobre adoração, isso me remetia àquele momento em que eu estava fazendo uma confissão, uma declaração para Deus através da letra daquele cântico. Então, adoração para mim era aquele momento. De fato, eu adorava naquele momento. Aquilo era parte da adoração. Mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração é muito mais do que você cantar para Deus e você declarar através da canção o seu amor a Deus ou as verdades a respeito da natureza de Deus. Então, uma vez eu ouvi um pastor falando a respeito desse texto que nós acabamos de ler, falando sobre esse primeiro e grande mandamento. E ele então falava sobre a adoração através desse texto. E ele dizia: adorar é amar ao extremo. Adorar é amar mais do que a qualquer outra coisa ou pessoa. Acima de tudo e acima de todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos. E ele dizia: isso é adoração. E quando eu ouvi essa explicação, essa exposição, então tudo mudou no que diz respeito ao meu entendimento de adoração e a minha atitude de adoração. Adoração não depende de música, embora possa ser através da música. Adoração não depende do culto público, do ajuntamento solene dos crentes, embora possa e deva acontecer assim. Adoração não depende do salão de culto, da estrutura, da construção, embora possamos e devamos nos reunir nesse lugar para adorar. Adoração está ligada a algo simples, a estar diante de Deus e de se devotar a Deus e de a todo tempo e por todas as formas dizer para Deus que Ele é a pessoa principal, que Ele é a pessoa que nós queremos servir. Adoração é isso, é essa simplicidade que torna possível que adoradores a Deus estejam onde estiverem, prestem culto de louvor e de adoração. Jesus conversava com uma mulher samaritana e ela perguntava para ele: Senhor, é nesse monte que nós estamos ou é lá em Jerusalém que a gente deve adorar a Deus? E aí Jesus disse: olha, nem aqui, nem em Jerusalém. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, é nessa simplicidade, sem que haja necessidade de muita estrutura, mas que haja um coração disposto a adorar, em todo o tempo, em todo lugar, continuamente. A adoração contínua é isso que Deus espera de mim e de você. Adoração que não tem hora marcada, adoração que não tem um endereço marcado, adoração que é um ato contínuo na nossa vida. Adoração contínua, adoração que é dirigida a Deus durante o culto, como agora, quando nós estamos aqui. Nos reunimos, marcamos nesse lugar e nos reunimos aqui para adorar a Deus. Jesus diz: amarás o Senhor. Amamos ao Senhor e precisamos amá-lo e traduzir esse amor aqui, nesse momento, nesse lugar em que estamos. Diante dessa declaração, se faz necessário um ajuste no nosso comportamento, no culto.
Não é, portanto, apenas estar aqui, não é apenas estar cantando. Eu sou chamado para adorar a Deus, amar ao Senhor através desse culto, expressar o meu amor a Deus através desse culto. Que tipo de ajuste, portanto, eu preciso fazer quando penso nisso? Eu preciso fazer um ajuste no que diz respeito ao tipo de adoração que eu apresento. Eu estou aqui para falar com Deus, para me apresentar diante de Deus, ou para participar de um evento religioso? Tudo o que acontece no culto deve, ou pelo menos deveria, ser dirigido a Deus. Tudo o que acontece no culto deve, ou pelo menos deveria, estar acontecendo com a intenção de adorar a Deus. É isso que está acontecendo? A partir do momento que eu entrei aqui, aquilo que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, a minha atitude, ela tem como objetivo expressar o meu amor a Deus, expressar a minha adoração a Ele. Tudo o que eu estou fazendo, eu estou dirigindo a Deus. A minha intenção, desde que eu cheguei aqui, foi de estar me apresentando diante de Deus e apresentando a Ele a minha oferta. Somos desafiados, portanto, a trazermos uma oferta a Deus que seja fruto não de um sentimento momentâneo, não de resultado ou resposta de algo que está acontecendo ao meu redor aqui, mas somos chamados a apresentar um culto a Deus que é resultado de uma vida. Eu passei uma semana inteira lidando com as coisas do meu dia a dia, lidando com a minha família, lidando com o meu trabalho, lidando com a minha comunidade, lidando com a minha escola, e no domingo eu venho para a igreja para apresentar um culto a Deus. O que Deus espera é que aquilo que eu trago para cá, para esse momento, seja resultado de uma vida vivida com Ele, de experiências vividas com Ele ao longo de toda a semana, fruto de uma semana de profundo, intenso e consagrado relacionamento com Deus e a sua obra, algo que esteja cheio de lembranças, de emoções, de expectativas, talvez até de perguntas, que busquem respostas através da leitura bíblica ou através da exposição da palavra. Eu me lembro quando eu iniciei minha caminhada cristã, eu tinha muitas dúvidas, e eu passava a semana nas minhas lutas, testemunhando, resistindo às tentações, sendo questionado na minha fé, tanto na faculdade quanto no meu trabalho, e eu não tinha respostas. E eu tinha vergonha de perguntar para o pastor, ou de perguntar para o professor da escola bíblica, ou de perguntar para algum outro irmão, mas eu orava a Deus, e eu dizia: Senhor, eu quero que o Senhor me dê a resposta, me dê a direção, e eu vinha para o culto com essa expectativa, e quantas vezes, irmãos, o pastor abria a Bíblia e pregava exatamente naquela dúvida que eu tinha, e aí o meu culto se enchia de significado, porque o Deus com quem eu tinha conversado e tinha buscado as respostas durante a semana, estava me respondendo aqui. A minha semana, as minhas lutas encontravam eco aqui no culto. Que tipo de memória, que tipo de experiência, que tipo de desafio na sua caminhada com Deus, você viveu durante a semana e traz para cá, para poder celebrar a Deus ou para poder buscar respostas de Deus. Quando nós vivemos essa dinâmica de culto, o culto ganha outro significado. E aí eu não consigo mais ficar em casa por qualquer coisa. Eu não consigo deixar de vir ao culto. Eu quero estar aqui. O culto é algo vivo e dinâmico. Eu adoro a Deus no culto. E essa presença no culto, e esse entendimento da adoração no culto, ela nos protege dos dois extremos do entendimento do culto. Primeiro extremo, o extremo de achar que só há adoração aqui. No domingo eu venho para o culto, e eu passo aqui 1h30, 2 horas de adoração, e eu preciso me abastecer aqui, porque o resto da semana vai ser perdendo energia, né?
gastando com outras coisas, não com Deus. E aí eu tenho que ter o culto para me abastecer. E aí eu vou ser crítico do culto, porque se o culto não acontece exatamente do jeito que eu imaginei, se os irmãos não fizeram o culto do jeito que eu imaginei, se o grupo de louvor não cantou as músicas do jeito que eu imaginei, se o pastor não pregou aquilo que eu imaginei, então o culto não foi bom. Esse é um extremo. Eu ponho todas as expectativas da minha vida cristã no culto de domingo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é de negligenciar o culto, enfraquecendo o impacto que o culto tem na vida dos meus irmãos e na vida dos visitantes, simplesmente porque eu não vim, porque eu não considero o culto tão importante, então eu vivo a minha vida, e se der eu venho no culto, se não der, não deu, e eu não me importo com isso. Então são dois extremos que o entendimento da adoração no culto me faz fugir deles. O culto não é apenas, ou não é o único momento de adoração, mas é o momento de adoração, em que eu adoro a Deus com os meus irmãos, eu celebro a Deus por tudo que eu vivi na minha vida particular com Deus ao longo da semana, e eu trago aqui para me juntar com as experiências dos meus irmãos e erguermos a nossa voz juntos em adoração ao nosso Deus. Não cabe, portanto, nesse entendimento de culto, aquela frase conhecida que muitos crentes, infelizmente, ainda usam quando termina o culto, e eles dizem assim: não gostei do culto. Né? Como se o culto fosse para ele. Ele não deve ter esse entendimento, né? Não é para mim o culto, não é para minha satisfação, não é para a satisfação das minhas expectativas. Na verdade, como crentes em Jesus Cristo, nos reunimos para promovermos um culto a Deus. Então o culto não pode ser montado pensando em mim, pensando no meu gosto. É algo que nós devamos fazer juntos para a glória de Deus, uma oferta apresentada a Deus. Quem está na plateia assistindo é Deus, né? É Deus quem tem que aplaudir. Aliás, abre-se parêntese, né? Nós vivemos um tempo em que virou moda agora essa coisa de pedir uma salva de palmas para Jesus. E eu confesso aos irmãos que eu fico pensando o que significa isso. Né? Batermos palmas enquanto cantamos, nós estamos ritmando os cânticos, é um negócio bonito. Mas quando alguém pede assim uma salva de palmas para Jesus, eu fico imaginando, né? Quem tem que aplaudir é Jesus. Ele olha para a nossa vida e então ele diz assim: olha, você está se esforçando, olha, você está acertando, olha, você entendeu, né? E aí ele aplaude. É esse aplauso que a gente busca. Agora, nós aplaudirmos a Jesus, o que a gente está querendo dizer? Puxa, Senhor, o Senhor fez bem feito dessa vez, hein? Merece o meu aplauso? Isso não é culto. A gente precisa ter esse entendimento. Somos chamados a uma compreensão madura do que é culto. Deus está aqui, e Ele está aqui para receber a minha e a sua adoração. Ele espera que nós, entendendo isso, vivamos esse momento, nos entreguemos a esse momento e então o adoremos. Adoração que vem através do culto. Um momento de encontro especial com Deus, um momento em que o povo de Deus se reúne e se apresenta diante do seu Senhor, do seu Criador, do seu Salvador. Algo que, portanto, começou muito antes das 19 horas. Algo que começou muito antes, algo que eu já estou cultivando no meu coração desde que eu me lembrei, tem culto hoje à noite, e eu vou lá me reunir com o povo de Deus para celebrá-lo. Algo que se estende ao longo de todo esse momento que nós estamos reunidos, mas que vai além. Nós vamos terminar o culto antes das 9, próximo das 9, mas o culto continua, a minha adoração a Deus, ela continua. Então, Deus espera de nós uma adoração contínua, aquela que é dirigida a Deus durante o culto. Mas Deus também espera de nós uma adoração contínua, aquela que é dirigida a Deus fora do culto. Jesus diz:
O maior de todos os mandamentos é esse: amarás o Senhor. Que horas? Apenas das 7 às 9 da noite no domingo? Não. Amarás o Senhor em todo o tempo. O texto fala sobre adoração que envolve emoção. Adorarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Emoção, expressão, ação, decisão, raciocínio. Eu adoro a Deus com tudo aquilo que eu sou. Meus irmãos, eu sou fascinado pela criação de Deus no homem. A mente que Deus nos deu, a capacidade que Ele nos deu de analisar, de interpretar, de entender, de decidir. Deus espera que nós o adoremos com todo esse ser que Ele criou, com toda a nossa capacidade mental, emocional, todas as nossas ações. Deus espera uma atitude de adoração. Quando fazemos isso, então, não apenas adoramos pelo que fazemos, mas adoramos porque compreendemos o que estamos fazendo. O texto fala sobre a adoração que se manifesta como um estilo de vida do Filho de Deus. Eu adoro a Deus porque eu conheço a vontade dEle, eu busco conhecer essa vontade e busco praticá-la em todos os momentos da minha vida. O texto fala sobre a adoração que determina as minhas escolhas cotidianas. Eu adoro ao Senhor em todos os momentos. Eu adoro o Senhor quando eu escolho, quando eu respondo positivamente às perguntas quem, quando e onde, no que diz respeito às minhas relações afetivas. Eu não namoro qualquer um, qualquer uma, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu adoro a Deus com os meus relacionamentos, seja de namoro, de noivado, de casamento. Eu adoro ao Senhor, eu faço escolhas segundo a vontade dEle. Eu não sigo a moda, eu sigo o padrão estabelecido por Deus, e eu digo: o Senhor está certo, o Senhor estabeleceu a lei, o Senhor mostrou a direção, e eu vou viver segundo a sua vontade. O texto fala sobre adoração, que determina as minhas escolhas cotidianas, nas minhas transações comerciais, quando eu escolho ser honesto, mesmo quando o padrão não é ser, mesmo quando o padrão é a lei do Gerson, né? Essa é antiga, né? Os mais antigos lembram, né? Tenho que levar vantagem em tudo. Não, o crente adora sendo justo, sendo honesto, sendo correto. Adoração que passa pelo tratamento justo com aqueles que são nossos empregados ou que estão nos prestando algum serviço. Temos falado sobre isso nos nossos cultos de quarta-feira, né? Sobre as relações sociais dessa nova sociedade criada por Deus, chamada igreja. Adoração que se estabelece na qualidade do serviço que eu presto, fazendo o melhor porque eu estou fazendo para Deus e não para os homens. Adoração que se manifesta na relação familiar, tanto do cônjuge quanto dos pais e dos filhos. Eu adoro a Deus quando eu escolho a vontade de Deus, mesmo quando a minha vontade está em outra direção. Pois para cada uma dessas áreas da vida humana, cada uma, Deus tem um conselho objetivo, Deus tem uma direção objetiva. Pense em qualquer área das suas relações humanas, e Deus tem um conselho para ela. Adorar é buscar saber qual é a vontade de Deus, e colocá-la em prática em cada uma dessas oportunidades. O apelo bíblico é a adoração intensa, em todo o tempo, no templo e fora dele. Adoração não pode ser parte da sua vida. Adoração precisa ser a sua vida. Não existe vida religiosa e vida secular. O crente vive a adoração a Deus na igreja e fora dela. Em cada espaço em que ele estiver. Ele está sempre perguntando: o que Deus espera de mim? O que Ele espera que eu faça? O que Ele espera que eu diga? Como Ele espera que eu haja para que o nome dEle seja glorificado através da minha vida? O salmista, no Salmo 113, verso 3,
Ele diz assim: do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Em todo tempo, somos chamados a adorar. Adoração contínua, que acontece no templo, na hora do culto, mas que acontece fora do templo, no meu dia a dia. Em terceiro e último lugar, adoração contínua é aquela que usa como ferramenta os elementos cotidianos. Somos chamados, meus irmãos, para sermos crentes e adoradores em todo o tempo, e isso significa usar dos elementos cotidianos para fazer daquilo que é aparentemente simples, algo que se constitui em ferramenta de adoração. Na Bíblia encontramos relatos de pessoas que louvam a Deus nas mais diversas circunstâncias. No trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama, na hora de dormir ou na hora de acordar. A adoração deve iniciar com o nosso despertar matutino e só se encerrar quando nos conciliarmos com o nosso sono. Eu adoro a Deus em todo o tempo. Essa semana esse tema foi parte da discussão no pequeno grupo de jovens, né? Esse adorar em todo o tempo, adorar nas coisas simples, adorar no dia a dia. Salmo 119, verso 47, o salmista diz assim: antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Eu fiz isso antes do amanhecer. Eu inicio o meu dia com Deus, eu estou em adoração. Salmo 119, verso 62 diz: à meia-noite me levanto para dar-te graças, pelas tuas justas ordenanças. Meia-noite, está virando a noite já, está passando para o dia seguinte. Enquanto tantos estão dormindo, alguém está dizendo: eu vou separar esse momento para adorar a Deus, porque em todo tempo é tempo de adorar a Deus. O Salmo 63, versos 5 e 6, o salmista diz: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Não há limite. Então, de noite, não pode adorar, só de dia, não pode sim. Eu posso adorar em todo o tempo, em qualquer hora. Salmo de número 5, verso 3, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Louvo a Deus durante o dia, louvo a Deus antes do amanhecer, louvo a Deus depois que amanhece, louvo a Deus ao entardecer, louvo a Deus nas vigílias da noite. Não há horário que eu não possa adorar o Senhor. Salmo 34, verso 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre te louvarão. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus que espera o nosso culto, a nossa adoração contínua. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando você a faz para louvar, glorificar e agradar a Deus. Cada atividade, não importa, pastor, mas qualquer uma. Estou varrendo o meu quintal. Você está varrendo o seu quintal por quê? Porque você tem um quintal para varrer. Você está varrendo seu quintal porque você teve forças para se levantar, se colocar de pé. Você pode louvar a Deus por isso. Louvar a Deus porque você tem condição de estar ali fazendo isso. Deus deu a você vida e deu a você condições. Louve a Deus, isso é adoração. É reconhecer que tudo vem de Deus. Quando a gente tem essa percepção, meus irmãos, o culto ele ganha um significado. O culto se estende e eu vivo a presença de Deus continuamente. Podemos fazer isso em todos os momentos. Isso nos faz entender que o mais importante não é o que se faz, mas sim com que objetivo se faz. Estamos aqui agora. Quantas coisas poderiam ter nos impedido de estarmos reunidos aqui nessa noite? Mas aqui estamos. Estamos porque Deus nos deu vida. Estamos porque Deus nos deu o entendimento, se revelou a nós. Estamos porque Deus nos deu livramentos que nós nem fazemos ideia de quais são. Mas por causa da graça dEle, do cuidado dEle, nós estamos aqui.
E quando eu penso nisso, então o meu coração se enche de alegria e de gratidão, e eu quero louvar, eu quero adorar o Senhor. Adorar a Deus continuamente, adorar entendendo por que estamos fazendo, ao objetivo de celebrar esse Deus que cuida de nós. 1 Coríntios 10, verso 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu posso transformar as coisas simples do meu dia a dia em culto e em adoração. Esse é o segredo de um estilo de vida de adoração. Fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A proposta é essa: pegue a sua vida diária e comum, seu dormir, seu comer, seu trabalhar, seu passear, e ponha diante de Deus como oferta. Senhor, obrigado porque eu tenho vida e eu posso fazer tudo isso. E eu faço isso porque o Senhor permite que assim seja. Então eu quero glorificar o seu nome. Eu quero fazer desse momento um momento de gratidão. Eu quero expressar o meu amor ao Senhor. Isso é adoração. É fazer as escolhas em cada oportunidade para celebrar a Deus. E ainda quando a gente não está com vontade de dizer, Senhor, eu estou fazendo porque é a tua vontade. Eu não sei quantas vezes você já viveu isso no seu dia a dia, ao longo da sua caminhada cristã. Mas nem todos os dias a gente está com vontade de orar. Nem todos os dias a gente está com vontade de ler a Bíblia. Né? Você já viveu essa experiência de chegar diante de Deus na hora da oração e dizer assim, Senhor, eu não estou com a menor vontade de orar, não estou com disposição de orar. Já fez isso? Quando a gente faz isso, a gente está orando. E a gente está dizendo, Senhor, olha, a minha vontade é de ficar quieto lá, de ficar na minha cama. Mas eu estou aqui porque eu sei que eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me quer aqui. Isso é adoração, irmãos. É escolher fazer a vontade de Deus. É escolher estar com Deus. E isso nos renova. Isso transforma a nossa vida. Isso dá outro significado para o nosso viver. Essa é a proposta de Deus para nós. Pegar as coisas comuns do nosso dia a dia e apresentar diante de Deus como oferta. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não busca perfeição, mas Ele busca um coração quebrantado, um coração que deseja estar perto dEle, um coração que deseja conhecer a vontade dEle, um coração que reconhece a bondade dEle e que declara essa bondade. É isso que Deus busca em mim e em você. Quando passamos a viver assim, tanto as atividades do dia a dia, quanto os cultos no templo, adquirem um novo brilho, porque Deus está presente. Isso é adoração. Você está adorando? Aquilo que você fez desde o momento que você entrou nesse culto até agora, você pode dizer que foi adoração? Aquilo que você fez até aqui foi numa atitude de apresentar para Deus, de dizer, Senhor, muito obrigado por poder estar aqui, muito obrigado por tudo aquilo que eu vivi ao longo da semana, muito obrigado por aquela resposta de oração, muito obrigado por aquele livramento, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez por mim, que eu não faço nem ideia, mas que eu sei que o Senhor fez, porque eu sei que o Senhor me ama. É essa a atitude do seu coração? Porque se é, isso é adoração. Deus está recebendo a sua adoração, e o resultado disso é o fortalecimento da sua fé, é a caminhada mais perto, é o sentir a direção de Deus, o entender a vontade de Deus, o ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e viver um dia melhor a cada dia. Para isso Deus chama você, para isso Deus chama cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e eu quero convidar você a adorar o Senhor com a oração. E talvez nós tenhamos entre nós alguém que ouviu essa palavra, que fez sentido, mas que olhando para dentro de si, disse assim, olha, mas eu ainda não vivo isso. Eu entendi,
é uma proposta de caminhada, de intimidade com Deus, mas eu ainda não vivo isso. Eu quero viver isso, mas ainda não vivo. Se essa é a sua realidade, eu quero que você entenda que não há adoração num coração não quebrantado. Não há adoração em uma vida que ainda não foi remida, que ainda não foi salva, que ainda não foi alcançada pela graça de Deus em Jesus Cristo. Para que eu adore, eu preciso primeiro ser alcançado pela graça de Deus, ter sido alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Você já confessou Jesus como Salvador? Você já declarou publicamente que a sua vida pertence a Ele? Você já orou e já pediu: Senhor, entra no meu coração e transforma a minha vida? Porque Deus não faz acepção de pessoas, não importa o que tenha sido a sua vida antes, não importa o que você tenha vivido, o que você tenha feito, ou o que tenham feito com você, não importa, mas Deus espera o convite, Ele espera a sua autorização, para que Ele possa entrar na sua vida e transformar. Você deseja que isso aconteça nessa noite? Se você deseja, você pode orar comigo, essa oração que é simples, mas que comunica o seu desejo para Deus. Então você pode orar assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe a esse lugar de culto, a esse momento de culto, de adoração. O Senhor me trouxe para esse lugar de exposição da Tua Palavra, e nessa noite eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu quero viver essa adoração contínua, eu quero viver essa intimidade com o Senhor. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor transforme a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter vivido, de ter desejado, de ter falado coisas que são contrárias à Tua vontade. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero viver segundo a Tua vontade. Eu creio que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu na cruz no meu lugar, e que o sangue derramado naquela cruz foi para o perdão dos meus pecados. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu abro o meu coração e peço ao Senhor que faça habitar em mim o Teu Espírito, que transforme a minha vida, que me receba como filho, para que eu possa estar seguro nas Tuas mãos, agora e para sempre. Oro ao Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero dizer para você que o milagre já aconteceu, porque essa é a promessa do Senhor: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você fez essa oração, o Espírito Santo de Deus já está habitando em você. Você já é um filho de Deus, e a sua vida será completamente nova a partir de agora. Você fez essa oração? Eu gostaria de me alegrar com você. Então, se você fez essa oração, onde você está? Levante a sua mão para que eu possa conhecer você e me alegrar. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar a mão. Há mais alguém que fez essa oração e entregou a vida a Jesus nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. A gente quer se alegrar junto. Todos nós que estamos aqui, um dia fizemos essa oração, um dia abrimos o coração para Jesus e Ele entrou na nossa vida e nos transformou. Então a experiência que você está vivendo hoje, a experiência de cada um de nós, é por isso que a gente quer se alegrar com você. Há mais alguém que tomou essa decisão e que fez essa oração nessa noite? Você pode levantar a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Muito bem, se vocês não se importarem, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente para que eu pudesse orar com vocês, pode ser? Amém.
Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Muito bem, a Larissa está aqui à frente, disse que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos um outro amigo que preferiu ficar no seu lugar, a gente respeita isso, e o fato de você não sair do seu lugar não muda aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, obrigado, Senhor, porque quando o Senhor nos criou para sermos adoradores. O pecado nos tirou desse caminho, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Nesse tempo o Senhor nos alcança, e hoje o Senhor alcança a Larissa e alcança esse outro Senhor, que agora é feito teu filho por meio da fé em Jesus Cristo. Deus, eu quero te agradecer por essas vidas, Pai. Eu quero te agradecer porque esse é o maior de todos os milagres, o milagre que transforma pecadores em filhos de Deus. Somos família do Senhor. E eu te peço, Deus eterno, que nos conceda o privilégio como igreja, uma vez que já sabemos que o teu cuidado está sobre essas vidas, que são teus e que o Senhor há de preservá-los e abençoá-los e fortalecê-los e revelar a eles. Então, Deus, o que eu te peço é que como igreja do Senhor, o Senhor nos conceda o privilégio de podermos presenciar isso, de podermos caminhar juntos com esses teus filhos, de sermos ferramenta nas mãos do Senhor para poder ajudá-los nessa caminhada. Ó Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor faz nessa noite mais uma vez a tua igreja como palco da manifestação do teu poder e do teu amor. Abençoa essas vidas, Pai, abençoa a vida da tua igreja e ajuda-nos a acreditar que mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas falhas, nós somos teus e podemos ser ferramentas nas tuas mãos para levar a palavra de salvação. Louvamos o teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, se você deseja, saia do seu lugar e venha dar um abraço nessa nossa nova irmã. Esse abraço que é um abraço de boas-vindas à família de Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar os nossos diáconos. Passaremos agora a celebração da ceia do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. O texto nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Jesus nos deixou essa ordenança, a ordenança de celebrarmos a ceia. Há um significado extraordinário nesse memorial. Até aquele momento, até o momento que Jesus instituiu a primeira ceia, os judeus se reuniam para a celebração da Páscoa.
E a Páscoa era aquela festa em que eles se lembravam da libertação que Deus concedeu a eles lá do cativeiro no Egito. A libertação política, a libertação daquele povo para que eles se tornassem uma nação. E eles celebravam isso anualmente. Mas quando Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a última Páscoa, antes de ele ser sacrificado como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ele substitui aquele símbolo da libertação do povo de Israel do Egito, pelo símbolo da libertação de todo aquele que depositasse a fé em Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, ele celebra a ceia com o partir do pão, o pão que representa o seu corpo entregue em sacrifício, e com o suco de uva, o fruto da videira, representando o seu sangue derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. E a ordenança de Jesus à sua igreja, aqueles que foram alcançados por essa graça e transformados pela fé em Jesus Cristo, foi de sistematicamente celebrar esse ato memorial, essa ordenança, até que ele venha. O Cristo que entregou a vida por nós, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pela sua morte termos vida, esse Cristo ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus, mas voltará para resgatar a sua igreja. E a ordenança dele é que celebremos esse memorial até que ele venha. Amém? Então esse momento é o momento de você se aproximar da ceia do Senhor, se aproximar da mesa do Senhor, de tomar esses elementos, mas de refletir sobre a sua vida. Deus nos criou para sermos adoradores. Nos desviamos por causa do pecado. Ele nos resgatou com o sangue do seu Filho, nos traz para a presença dEle, e agora Ele espera que a gente retome essa caminhada de adoração, e que viva uma vida de adoração contínua. Aquilo que eu faço, dentro e fora do culto, precisa ser uma expressão da minha adoração a Deus. É assim que você tem vivido? Se ao meditar nisso, você identifica que existem coisas presentes na sua vida, no seu dia a dia, que não deveriam estar aí, esse é o momento de você se apresentar diante de Deus, de confessar esses pecados, e de dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais, eu quero viver uma vida santa, eu me arrependo daquilo que eu tenho feito de errado, eu quero a ajuda do Senhor para remover essas coisas da minha vida, e eu quero viver uma vida de adorador, de agora até a volta do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Muito bem, nós vamos compartilhar dos elementos. Eu quero lembrar aos irmãos que a Igreja Batista no Granbury celebra a ceia memorial. Isso significa que os elementos não têm nenhum poder espiritual. Ninguém vai ficar mais santo ou ter algum pecado perdoado por comer o pão ou beber do suco de uva. É apenas um símbolo, é um memorial daquilo que Cristo fez. A bênção não precisa entrar pela sua boca através do pão ou do suco. A bênção já está em você, se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você é filho de Deus, está em comunhão com Deus, Deus cuida de você. Então, celebramos a ceia memorial, e celebramos a ceia livre. Isso significa que mesmo que você não seja membro de uma igreja batista, mas se você é membro de uma igreja evangélica, uma igreja que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, se você foi devidamente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você está em comunhão com a sua igreja, você é bem-vindo para participar da ceia conosco, porque a ceia é o memorial do povo de Deus, e nós queremos ter você conosco. Amém? Nós vamos compartilhar os elementos. Enquanto estivermos compartilhando, um cântico será entoado. Nós somos convidados nesse momento em atitudes de oração e de adoração, estarmos celebrando esse memorial.
os atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Laralá, 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 laralá. Amém. Algum irmão ou irmã deixou de ser servido dos elementos?
Lemos assim a palavra do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do corpo de Cristo, entregue na cruz em sacrifício, para que pela sua morte pudéssemos ter vida. Em memória deste sacrifício, comamos todos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do sangue de Cristo derramado na cruz, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica dos nossos pecados e nos torna aceitáveis diante de Deus. Em memória deste sangue, tomemos todos do cálice. Nós vamos orar ao nosso Deus e pedir, irmão Lúcio, por gentileza, nos conduza. Deus, te agradecemos por este momento de comunhão em que a tua igreja, como um único corpo, pôde celebrar a tua ceia, Deus. Cumprindo a tua ordenança que tu nos deste, e lembrando, Deus, que queremos te agradecer por este momento de comunhão, Deus. E te adoramos porque reconhecemos que sem ti nós não estaremos aqui hoje, Deus. Tu nos resgatou cada um de nós de uma situação de morte espiritual, de sem esperança. E hoje nós estamos aqui em comunhão, agradecendo, Deus. Te pedimos o discernimento para que possamos sempre buscar a comunhão contigo sobre tudo, Deus. Aprendermos e termos discernimento através do teu Espírito, a andarmos como tu ensinaste a cada um dos teus discípulos, ó Deus. Em amor, em unidade, num propósito de renascimento interior, de vidas que são alcançadas pela tua palavra e pelo teu evangelho, Deus. Em especial, queremos te agradecer por essa comunhão, neste primeiro domingo do mês de maio, que nós celebramos o mês da família, Deus. Que também possamos estarmos em família, em amor, em unidade, dentro de cada lar aqui representado, Deus. Dai-nos uma semana abençoada e queremos te agradecer por este momento, Deus. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Deus. Amém. Irmãos, caminhamos para o final do nosso culto. Eu pensei que não ia ter o ar. Precisamos ensaiar isso, né? É um negócio bonito. Expressa o nosso desejo de ficar um pouco mais, de estar junto. É tão gostoso, né? Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Muito bem, mas antes de terminar, nós ainda temos esse momento de celebração a Deus, de gratidão a Deus e de intercessão. Então, se você faz aniversário de hoje até o próximo sábado, eu preciso que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, a gente quer orar pela sua vida. Aniversário de nascimento, aniversário de casamento, vamos celebrar esse Deus que cuida de nós, né? Foi logo ali, né, irmão Adilson? Amém. Também temos esse momento de gratidão para você que estava orando a Deus, pedindo uma bênção do Senhor, e a bênção alcançou a sua vida nessa semana. Então, Deus respondeu a oração, você quer agradecer, saia do seu lugar, venha aqui à frente.
Deus tem respondido às orações. Deus ouve as nossas orações. Deus cuida de nós. Nós agradecemos a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, nós queremos convidar você que está vivendo uma grande luta. Você que está enfrentando uma dificuldade, um aperto, e você diz assim: olha, Senhor, eu não dou conta disso. Eu preciso do milagre do Senhor. Eu preciso do socorro do Senhor. Então, se você está vivendo essa luta, saia do seu lugar, vem aqui à frente, a gente quer orar também por você. Agora eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E nós vamos erguer esse clamor ao Senhor. A igreja ora, a gente tem tantos testemunhos da resposta de Deus à oração da igreja. A Bíblia nos conta a respeito da prisão de Pedro. A Bíblia diz que ele estava preso, guardado por guardas, cadeias, portas de ferro, mas a igreja de Cristo orava incessantemente por ele, e o milagre o alcançou. Cremos na resposta de Deus para a oração da igreja. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor por esses irmãos que vêm à frente, dizendo: Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais um ano de vida, obrigado por mais um ano de matrimônio, obrigado pelo cuidado do Senhor que tem sido sobre nossas vidas. Nós queremos celebrar o Teu nome, Senhor, porque recebemos das Tuas mãos muito mais do que merecemos, muito mais do que esperamos. O cuidado do Senhor, Ele excede as nossas expectativas. Então eu quero Te louvar por isso. A Tua igreja se reúne nesse momento para celebrar ao Senhor por essas vidas que o Senhor tem cuidado, vidas que o Senhor tem preservado, tem separado para o Senhor e tem usado para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus Santo, porque a alegria do Senhor tem sido presente na vida desses Teus filhos, e agora compartilhamos com eles essa alegria. Também queremos agradecer ao Senhor pelas respostas de orações, Teus filhos que vêm à frente dizendo: Senhor, nós clamamos, nós pedimos ao Senhor, nós esperamos no Senhor, e o Senhor nos respondeu. Nós louvamos o Teu nome. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor não muda, o amor do Senhor não muda, o Senhor continua cuidando dos seus. Te louvamos por essas respostas de oração. E agora Te pedimos por aqueles que vêm à frente dizendo: Senhor, nós precisamos do Teu socorro. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que estenda a Tua mão de poder, a Tua mão que socorre, a Tua mão que sustenta, a Tua mão que renova as forças, mas também a Tua mão que muda a realidade, a Tua mão que suspende as leis naturais e que opera de forma sobrenatural, porque o Senhor é Deus, e nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor. O Senhor conhece essas vidas, o Senhor conhece seus corações, o Senhor conhece a necessidade de Teus filhos. O desejo do nosso coração, Senhor, é de que o Senhor mude a história da vida desses Teus filhos, que o Senhor responda às suas orações, que o Senhor conceda livramento, para que então, ó Deus, Teus filhos possam retornar aqui à frente, para agradecer pela resposta. Glorifica o Teu nome, Senhor Deus, opera nessas vidas, opera com o Teu selo, para que não só sejam alcançados e tenham resposta de oração, mas que todos ao redor possam olhar e reconhecer que foi o Senhor quem fez, e possam glorificar o Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do Seu Santo Espírito repousem sobre nós, e sobre nós permaneçam desde agora e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Permaneça no seu lugar, nós ainda vamos entoar mais um cântico de louvor.